Olá, pessoal! Então, conforme combinado, hoje vamos finalmente falar sobre a retirada, entre aspas, da chupeta. Muito bem. Então, só para a gente recordar, né? Porque como é um processo longo, é um processo que a gente tem que levar em conta a singularidade da criança, o tempo da criança. Então, é um processo que pelo menos de 15 a 20 a 30 dias, né? Com a criança tentando superar todos esses desafios novos que são colocados para ela, né? Então, a gente sai de uma criança bebezinha, né? Que era atendida prontamente, assim que ela fizesse um gritinho pela mãe, pela avó, por quem quer que estivesse ali perto. E essa criança saiu do banho da banheira, foi para o banho numa ducha do chuveiro, ela mesma administrando a água, o sabão, enfim, né? O shampoo. Depois ela saiu do berço e foi para a cama, onde ela começou, então, a ter maior autonomia e independência. Ela podia escolher seus livros para poder ler à noite com o papai e com a mamãe. Ela podia pegar os seus brinquedos, os joguinhos de percurso para fazer à noite, antes de dormir. E aí ela já não teve mais aquela TT, a companhia dela passa a ser a mãe e o pai com outro olhar, né? Porque a mãe e o pai sempre acompanharam a criança, mas um outro olhar, não mais o olhar de você quer mamar, você quer dormir, você quer beber, mas um olhar de que história nós vamos ouvir hoje, que história você vai nos recontar, né? Como é que você vai recontar essa história que você ouviu ontem, ou o que você ouviu hoje na escola de legal, qual foi a história que você ouviu. E depois a gente passa, então, para uma criança que já não tem mais a mamadeira, que já come alguma coisa sólida e que, torcendo para essa criança dormir, engatar no sono, sem a mamadeira. Muito bem. Paralelamente a esse momento, o que é importante? Lembra que eu falei no comecinho da importância da chupeta como um objeto que acalmava a criança e a necessidade que ela tinha de succionar, de chupetar, entre aspas? Então, lembram-se também que eu disse que era importante a criança não ter muitas chupetas à disposição dela, né? Era no máximo, três, quatro chupetas. Então, agora a ideia é que esse número de chupetas vá diminuindo. Ou porque ficaram velhas e vocês não vão repor, né? Ou porque o bico começou a melar e grudar, não faz mais aquele volume na boca, que é o que a criança gosta, é o quê? É o volume do bico na boca, né? Tem inclusive algumas regiões do Brasil que se referem à chupeta pela palavra bico, porque eles ficam mais presos àquela forma anatômica do bico que está na chupeta, né? Então, a criança gosta daquele volume, então ela fica com aquilo mexendo para lá e para cá dentro da boca. Como ele gruda, ou porque rasgou na borda, ou porque, enfim, ficou velho. Aí quando ela chupeta a primeira vez, ele pluf, gruda, e não tem Cristo que desgrude. Então, esse bico aí grudado, essa chupeta grudada, é o que tem que ser, né? Para que justamente o quê? Ele deixe de ser interessante, né? Então não é mais aquela coisa gostosa, volumosa que eu punha na minha boca para compensar a minha tristeza ou a minha frustração, ou enfim, né? Qualquer coisa nesse sentido. Não, ele é uma coisa esquisita na minha boca, não quero mais. E diminuindo a quantidade de chupetas que a criança teria acesso, ela, quando pedir por qualquer razão, elas não estarão tão facilmente acessíveis, né? Não tem mais chupeta em bolsa de mãe, não tem mais chupeta largada pela casa, é uma chupeta lá debaixo do travesseiro, lá no quarto, onde ela pode pegar.
Ela pode pegar? Sim, porque já não tem mais o berço, a grade do berço, ela já tem autonomia e ela já tem independência, mas ela tem uma mãe que vai falar para ela, nananina, não. Chupeta, lembra-se do nosso combinado? É para depois da história, à noite, quando você for dormir. Tem criança que é muito esperta, fala, eu tô com sono agora, eu vou dormir. E aí você, mãe, vai falar, não, dormir que eu tô falando é só à noite, não é o dormir durante o dia. Durante o dia, a gente tira um cochilo, a gente tira uma soneca. Dormir, até acordar é de noite. Então, vocês têm que também cooperar com a criança, né? E chamando a atenção da criança para aquele combinado feito outrora com vocês, né? Muito bem. Então, essa chupeta não é de fácil acesso, a criança não tem mais acesso a ela facilmente, e a criança tem que ficar responsável por ela. Por exemplo, vai para a casa da avó jantar uma noite, ou sai com o pai para dar uma volta pela avenida, porque está iluminada, ou enfim, qualquer programa. Quero tetê. Você trouxe? Não. Então, a chupeta é minha ou é sua? A chupeta é minha. Então, eu trouxe as minhas coisas, eu trouxe o que é meu. Então, eu trouxe a chave do carro, eu trouxe o celular, eu trouxe a carteira, né? Você teria que ter trazido as suas coisas. A chupeta, de repente, se tem um bichinho, do qual nós vamos falar no futuro próximo. Então, a criança também tem que entender que ela é responsável, não é que ela tem um séquito de pessoas para fazer aquilo que ela quer, aquilo para atender o desejo dela. Não é assim exatamente, né? Ela tem que ser responsável. Na medida, então, que ela não tem essa chupeta ali, para atender, né, para atendê-la a tempo e a hora, de novo, ela volta a conviver com a falta que a falta da chupeta faz. E cada vez mais ela fica resistente, ela suporta melhor a ausência dessa chupeta, que é o que nós pretendemos. Concomitantemente, ou seja, ao mesmo tempo, os pais também podem, assim que identificaram que ela está sofrendo pela ausência da chupeta, podem chamar a atenção dela para alguma coisa. Porque a criança, ela se interessa por várias coisas. Olha, minha filha, aquela luz, olha, oh, meu filho, aquele carro, nossa, vamos brincar de encontrar carros vermelhos, de contar carros vermelhos, vamos falar que o caminhão, o carro, enfim, a marca tal, para que a criança seja laçada em um outro desafio e que saia daquela necessidade que ela estava de ter ali a chupeta. Então, ela se interessa, passa a se interessar por um outro objeto, né? Com o passar do tempo, a chupeta será só um retrato na parede, parafraseando aí o Drummond, né? Não tem mais nenhuma importância. Talvez, se a mãe ganhar um bebê, talvez se ela ganhar um irmão, talvez ao ver essa mãe amamentando, ao ver esse bebê ocupando um lugar que outrora foi dela, no colo, ela queira de novo experimentar aquela sensação. E muitas vezes a mãe cede. Nós vamos também falar sobre isso, né? Porque às vezes a mãe pensa, os pais pensam que coitada da minha filha, coitada do meu filho, né? Nossa, agora tem um irmão, ou agora tem uma irmã, agora tem uma outra pessoa aqui dentro de casa para competir com ela. Então os pais imaginam que essa criança maior deva ser compensada, né? E na verdade não. É assim, formar para a criança. Não, você já cresceu, você já passou dessa fase. E quanto maior você ficar, lembra?
mais a gente gosta de você, tá bom? Então a chupeta, lembrem-se, a gente não tira, a gente não dá para o Papai Noel, a gente não joga para o cavalo, a gente não dá para o rinoceronte no zoológico, não. Ela simplesmente tem que deixar, a criança é que vai dar para ela a importância que a criança acha que ela tem. É claro que se uma criança aos 7 anos ainda continua querendo uma chupeta, aí a gente tem que verificar o que está acontecendo, né? Porque o esperado é que diante de tantas ofertas, de tantas brincadeiras, de tantas coisas novas, de tantos desafios, a criança se sinta laçada por isso e não mais por aquele objeto que no passado foi importante, mas que agora deixou de ser, tá bom? E aí a gente vai falar na próxima semana da tirada da mamadeira, né? Que tá ali também associada à chupeta, porque as duas coisas invocam a chupetar. A gente começou falando, né, um pouquinho, demorando, mas a gente tem que só finalizar, tá bom? Para entrarmos já na retirada das fraldas. Aí sim, o assunto que a gente começou. Mas veja quanta coisa acontece entre 2 anos, horário de começar, momento de começar a tirar a fralda e até tirar. Veja só o percurso que a criança faz e os pais fazem com ela, tá bom? Obrigada, até a próxima. Tchau!